Olá pessoal, tudo bem? Professor José Henrique, nós estamos voltando aqui com mais uma videoaula nesse sábado 21 de março de 2020. Presta atenção, nós estávamos falando sobre as angiospermas e nós vamos dar sequência na aula sobre as angiospermas. Então, na aula anterior, nós vimos então a evolução da parte masculina da flor, do androceu, da antera, a partir do saco polínico e a partir da formação do grão de pólen, que depois ele vai evoluir, né, no processo de fecundação, formando o microprótolo, ou também conhecido como tubo polínico, que é o gametófito, tanto o grão de pólen, o gametófito jovem, como o microprótolo, que é o gametófito masculino. Então nós vamos aí estabelecendo essas conexões com vocês, caros alunos, nessa época que nós estamos aqui encarcerados, né, para um bem maior, para a saúde nossa e para a saúde coletiva de toda a população brasileira. E nós não somos exclusivistas, o mundo inteiro está passando por isso também, e pedimos a Deus que tudo isso se resolva o mais breve possível. Mas voltando então à aula, nós vimos então que no caso das gimnospermas, nós temos então duas estruturas bastante proeminentes, estruturas florais, e nas angiospermas, nessas estruturas florais, nós temos então o gineceu e o androceu, tá? O androceu nós vimos na aula passada, o gineceu a gente vai ver nessa aula. Mas eu gostaria de começar falando com vocês sobre a forma de movimentação do pólen, tá? Do grão de pólen que é produzido no saco polínico, como é que ele se movimenta até o pólen, ele se movimenta até a parte feminina de uma mesma flor ou de uma outra flor, em árvores diferentes ou numa mesma árvore, tá? E o que seria interessante nessa movimentação? Eu gostaria que vocês observassem aqui comigo, tá? Para ficar bem claro, porque nós vamos falar agora sobre esse transporte do pólen. Então, como é que esse pólen ele é transportado da região que a gente chama aqui de antera, que é essa parte vermelhinha, tá? De uma flor para uma outra flor. Como é que ocorre essa transposição? Como é que ocorre esse processo de polinização? Então aqui, ó, esse pólen, ele tem que ser transportado para a parte feminina ou da mesma flor, na mesma planta, ou em plantas diferentes. Então esse transporte do pólen, olha só para você enxergar bonitinho, é que nós chamamos de polinização, tá? Olha só, o pólen, ele vai ficar então aderido ao estigma de uma outra flor. Se isso acontece, tá, na mesma flor aqui, ó, nós vamos chamar isso aqui, ó, de polinização direta ou autopolinização, tá? Aí você fala assim, ó, ah, Zé, mas isso aí é interessante? Olha, não é interessante no sentido de que a planta fica mais frágil, porque ela está sendo polinizada pelo pólen que ela mesma produziu. Isso não garante variabilidade genética, tá ok? Então, nesse sentido, não é legal, não é interessante. Agora, uma pegadinha de Enem que sempre acaba caindo é algo bastante simples. Muitas vezes, a pessoa acha que a autopolinização ela só ocorre quando o pólen sai daqui e vem para cá na mesma flor. Isso não é verdade, tá? Se essas duas flores, por exemplo, estiverem na mesma planta, esse pólen que está saindo daqui, que está chegando até essa região, se a planta mãe é a mesma, o processo também é considerado autopolinização, tá? Portanto, só é considerada polinização indireta ou cruzada se você tem duas flores de plantas independentes, tá? Aí quando você tem duas flores de plantas independentes, aí nós temos esse processo, tá, de troca de pólen que vai garantir uma maior variabilidade genética, certinho? Então aí para a gente estabelecer aqui, nós temos uma flor monóclina, né? E essa flor monóclina é uma flor que nós chamamos de flor monóclina ou flor hermafrodita, tá? Ou ainda recebe nomenclatura de monóica. Então aqui também já dá para você ver, ó, um processo bem claro da autopolinização, tá? Então na autopolinização isso vai gerar o que nós chamamos de autofecundação.
Então você viu claramente aqui, na hora que eu apertei aqui, você viu que o pólen está saindo daqui e chegando até o estigma, tá? Nessa região aqui feminina da flor. Agora a pergunta é, ô Zé, é interessante que a planta ela tem esses processos de autopolinização? Eu teria que dizer a você o seguinte, algumas plantas elas só conseguem se polinizarem, tá? Através desse mecanismo de polinização direta ou autopolinização. Dentre elas nós lembramos lá da ervilha do padre Mendel, tá? Gregory Mendel. Então, olha, aquelas plantas, a ervilha é uma planta que apresenta flores que nós chamamos de flores cleistogâmicas. O que é isso? Que nome feio, Zé. Cleistogâmicas. Flores cleistogâmicas são flores que não se abrem. Então, automaticamente, ela é obrigada a realizar a autopolinização. Mas, para garantir a variabilidade genética, depois da fotossíntese, né, o crossing over é um dos principais mecanismos para os seres vivos que existe na face da Terra. O crossing over é o segundo maior mecanismo aí, tá, entre os seres vivos. Agora, veja só, essa variabilidade genética é necessária. Então, o que a planta faz para garantir quando ela tem flor monóclina? Nem toda planta vai ter flor monóclina, angiosperma, algumas têm flores díclinas com um sexo só. Mas o que ela vai fazer para garantir essa condição de não ocorrência de autopolinização? Tá? Então, vamos lá. Você tem aqui o que nós chamamos de dicogamia. O que é isso, Zé? Na dicogamia, você vai ter os órgãos reprodutores, tanto o androceu quanto o gineceu, amadurecendo em épocas diferentes, tá? Então, olha, na protandria, o que é protandria? Andros vem de masculino. Então, o androceu, que é a antera, o filete e o conectivo, amadurecem antes do gineceu. Então, quando o androceu está produzindo pólen, o gineceu ainda está com o óvulo imaturo, tá? Então não dá para ocorrer a autopolinização que leva à autofecundação. Já na protogenia, o que vai acontecer aqui na protogenia? Aqui nessa questão, aqui é interessante que o gineceu amadurece antes do androceu. Então quando o óvulo está maduro, o androceu sacopolínico ainda não está produzindo pólen, tá? Isso é uma forma interessante de se evitar a autopolinização quando os órgãos reprodutores amadurecem em épocas distintas. Agora, com relação à heterostilia, é interessante que o estilete do gineceu ele é bastante longo, bastante comprido, e aqui ó, no androceu você tem filetes, que é a base do estame, bastante curto. Então, essa distância entre eles dificulta a autopolinização. Então, nós chamamos isso de heterostilia. Já na ercogamia, nós temos uma barreira física que separa o androceu do gineceu, tá? Então nós vamos ter aqui um obstáculo, uma barreira, pode ser até um verticilo floral de proteção, como uma sépala, como uma tépala, tá? Como uma própria pétala, que separa os dois, impedindo que haja um acesso direto e diminuindo a possibilidade de autopolinização. A autoesterilidade, aqui a própria planta é estéril ao pólen que ela mesma vai produzir, tá? Portanto, mesmo que ocorra a polinização, não vai acontecer a fecundação. E esse método é o método mais eficiente, que nós chamamos de dioicia. Ou seja, você tem uma planta que produz só flores masculinas e uma outra planta que produz apenas flores femininas. Então, na dioicia, você vai ter a formação de plantas dioicas ou também conhecidas como plantas unissexuadas. Então, cada planta tem um único tipo de sexo, um único tipo de flor. Então, aqui não tem como você não garantir a variabilidade genética. Esse é o método mais eficaz, tá? Para evitar, obviamente, a autopolinização, até porque, através desse método, a autopolinização não é viável. E a polinização, que nós chamamos de indireta ou cruzada. Aqui você vai depender, então, olha, do pólen ser transferido de uma planta para outra, tá? Então, plantas pertencentes, obviamente, à mesma espécie, onde você vai ter a transferência desse pólen da antera dessa planta para o estigma de uma outra planta, tá? Para o estigma de uma outra flor
de uma outra planta da mesma espécie, certo? Da mesma espécie, por exemplo, aí você tem lá duas plantas da mesma espécie, feijão e feijão. Então você vai ter a polinização cruzada quando essas duas plantas, você tem a saída do pólen dessa planta e a chegada até na outra planta, tá? Então essa é a polinização cruzada, quando envolve a transposição de pólen entre duas plantas, tá? Da mesma espécie, mas de plantas diferentes, mamão macho e mamão fêmea. Guarda sempre o mamão, que é um exemplo clássico, né? Você tem um conhecido como macho, tem os estames desenvolvidos, e o mamão fêmea, que tem o gineceu desenvolvidos. Quanto aos agentes polinizadores, nós temos aqui vários agentes polinizadores. Por exemplo, toda vez que o agente polinizador é um inseto, mencionei isso na aula passada, nós vamos ter aqui o processo de entomofilia. Então nós vamos ter aqui, ó, flores coloridas, perfumadas, ricas em néctar, e essas flores, elas favorecem, atraem os insetos que acabam sujando suas patinhas com o pólen produzido aqui na antera, no saco polínico, e quando ela vai para outra flor, quando ele vai para outra flor visitar outra flor, ele leva o pólen, tá, até a região do óvulo, ou até a região apical do ovário, melhor dizendo, tá? Por pássaros, você vai ter aqui flores coloridas e tubulosas. Nós temos o processo de ornitofilia, o processo onde você tem o beija-flor ou colibri, tá? Também flores ricas em néctar, onde o beija-flor visita a flor e leva o pólen para o estigma de uma outra flor, tá? E assim vai, nós temos morcegos em flores que se abrem mais à noite, são flores perfumadas também, ricas em néctar, que abrem à noite. E o morcego aqui, você tem um morcego visitando essa flor e acaba que para alimentar-se ele acaba realizando o processo de polinização. Temos também a realizada pelo vento, aqui é comum em plantas como o milho, tá? São aperiantadas. O que é isso, Zé? Não tem nem cálice nem corola. Então favorece a disseminação pelo vento. Elas apresentam pólen pequeno, leve e numeroso, favorecendo que elas sejam lançadas no vento, tá? E os estigmas também são bastante desenvolvidos, lembrando que o estigma é a estrutura que vai receber o pólen. Então aqui nós temos então uma inflorescência aí de milho, tá? Daí você tem então as principais formas. Agora, com relação ao gineceu, nós já vimos que o gineceu é formado por um conjunto de folhas carpelares, e aqui nós temos então três partes que eu já mencionei na aula anterior, mas só para a gente ver aqui novamente. Eu tenho o estigma, que serve para a aderência do pólen, eu tenho o estilete, que serve para o crescimento do microprótolo, ou tubo polínico, e tenho aqui o ovário, que vai então revestir o óvulo, tá? Então esse ovário está revestindo toda a estrutura do óvulo. E aqui, olha só a estrutura do gineceu aberta, para que você consiga enxergar. Aqui dá para ver claramente, né, que eu tenho uma dicotiledônia, aquilo que nós vimos agora há pouco na aula passada. Você tem aqui um óvulo cortado, uma semente com 5, tá, carpelos. Eu tenho 5 carpelos, eu vou ter aqui uma dicotiledônia, tá, que futuramente vai formar aqui um fruto com 5 carpelos, tá ok? Então, como é que funciona o processo do desenvolvimento agora do óvulo internamente dentro do gineceu revestido pelo ovário, tá? Primeiro, aqui eu vou ter dois tipos de óvulo que nós vamos trabalhar. A gente pode ter o óvulo reto ou o óvulo anátropo, que também é conhecido como óvulo inverso, tá? No óvulo reto, olha só que interessante. Aqui eu tenho duas membranas de revestimento, que é a primina, a primeira, e a secundina, tá ok? E vou ter aqui, ó, a parte superior é revestida aqui do óvulo, revestida pela micrópila, que é o equivalente ao ímen que nós havíamos dito para vocês já lá atrás, quando nós falamos sobre as gimnospermas, nas aulas de gimnospermas. Agora a gente vai ver depois como é que é composto esse saco embrionário. Eu vou destacar aqui com vocês 5 células que são, tá, na verdade, são células estéreis, que são as antípodas, e as duas sinérgides, que são estéreis, e 2 células apenas, que é a osfera, e a célula binucleada, que nós temos aqui com 2 núcleos,
que são células que serão fecundadas, tá ok? Então a diferença para o óvulo inverso, a diferença para o óvulo anátropo, é que a micrópula fica para baixo, então a osfera também fica para baixo, tá? Aí inverte-se a posição da antípoda, da sinerges, e o núcleo, os dois núcleos polares na célula binucleada continua no meio. A grande parte das dicotiledôneas apresentam esse tipo aqui de óvulo, por isso que normalmente nos vestibulares, quando está indicando alguma coisa, né, em termos de dupla fecundação que nós vamos ver, você vai ver que normalmente aparece esse óvulo invertido aqui, ó, com o pedúnculo virado, que é o óvulo anátropo, tá ok? Agora, como é que ocorre a formação do saco embrionário? Vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente fechar essa parte. Então eu vou usar minha lupa de novo, para que você consiga enxergar toda a estrutura que está se formando aqui antes da fecundação. Então presta atenção, tem o estigma, o estilete e o ovário protegendo o óvulo aqui dentro, tá? E esse óvulo é formado pelo megasporângio, e aqui você tem aquela célula que é o megasporócito. Então vamos ampliar aqui para a gente ver bonitinho? Olha só que legal, olha só. Aí eu tenho então a estrutura, tá, de um óvulo, e aqui ele está usando um óvulo reto. E olha só que interessante. Olha o que está acontecendo. Dentro desse óvulo reto, eu tenho a célula-mãe, tá, imersa no megasporângio. Toda essa estrutura aqui, então, ó, é o megasporângio. Tá vendo aí? Então, olha, nessa estrutura conhecida como megasporângio, tem uma célula diploide que vai sofrer divisão reducional, tá? Então, olha, toda a estrutura das membranas externas ao óvulo são todas diploides, são todas derivadas do megasporângio, portanto, primina e secundina também são diploides. Essa célula é diploide, ela sofre meiose reducional e vai formar aqui 4 células, que você está vendo aqui, ó. Essas 4 células são células haploides, que são os megásporos, tá? Haploides, formados aqui. Só que tem o mesmo detalhe que aconteceu também nas gimnospermas. Das 4 que se formam, 3 são estéreis, elas vão se degenerar e vão desaparecer. E apenas uma que vai ficar conhecida aqui como o megásporo fértil, essa que vai se desenvolver, essa que é viável, essa que é fértil, tá? Essa que é fértil, excluindo as outras 3, ela vai dividir-se por mitose, tá vendo aqui, ó? Vai dividir-se por mitose do núcleo. Então aqui você tem um processo de cariocinese. Então aqui eu tinha um núcleo, sofreu cariocinese, mitose no núcleo, eu passo a ter uma célula com 2 núcleos. Novamente eu tenho mitose no núcleo, passo a ter uma célula duplicada com núcleo, 4 núcleos. Tenho uma mitose, cariocinese. Então 3 mitoses consecutivas no núcleo, ou 3 cariocineses consecutivas no núcleo, até eu ter aqui, ó, um saco embrionário com 8 núcleos, tá ok? Então aqui eu tenho 8 núcleos. De que forma que eles vão se rearranjar? Então só lembrando vocês que esse megásporo, quando ele está germinando, ele deixa de ser um megásporo e agora aqui ele já forma o que nós chamamos de megaprótalo, tá? E dentro desse megaprótalo, que também chamamos de saco embrionário, nós vamos ter 8 núcleos. Cuidado com a pegadinha do Enem. Nós temos 8 núcleos, mas nós temos o quê? 7 células, tá ok? Então aqui você tem 8 núcleos, mas só que essa célula central é uma célula binucleada, é uma célula só. Então nós temos 7 células, tá? Então, olha, nesse caso aqui você tem com o óvulo reto, você tem as antípodas para baixo, que são células estéreis, não tem função reprodutiva, e você tem as 2 sinérgides aqui, ó, que auxiliam no metabolismo da osfera, tá ok? Mas as sinérgides também são células estéreis e não têm função reprodutiva. No centro eu tenho a osfera e aqui embaixo eu tenho a célula binucleada com os 2 núcleos polares. Então, em termos de função gamética, o único gameta que eu tenho é a osfera. E que também tem função gamética, que vai ser fecundado pelo menos, são os núcleos polares da célula binucleada. Tá? As antípodas, ela compõe a parede interna, posteriormente, do saco embrionário. E após a fecundação, nós vamos ver o que vai acontecer dentro desse saco embrionário. Tá?
Então, aproveitando aqui e analisando já a fecundação, você vai prestar bastante atenção aqui agora. Olha só, o grão de pólen chegou, está aqui o grão de pólen, tá? Então, o grão de pólen produzido no saco polínico, ele vai ser direcionado no processo de polinização até a parte feminina da flor. Então, aqui eu tenho o grão de pólen. O que vai acontecer? Quando ele está aqui, tá? Ele vai ser incentivado por substâncias produzidas no óvulo para que ocorra, presta bem atenção aqui agora, ó, para que ocorra o crescimento do tubo polínico, para ele chegar até o óvulo agora, tá? Então agora, olha que interessante, nesse caso aqui, tá? O tubo polínico começa a crescer, esse tubo polínico nós vamos chamá-lo de microprótulo, e aqui ó, no pólen nós já tínhamos o núcleo germinativo, só você olhar na aula anterior. Então com o núcleo germinativo, você vai ter a formação, tá, dos dois gametas masculinos. Só que agora a gente vai chamar de primeiro núcleo, aquele que fica mais próximo do núcleo vegetativo, tá, que era da parte do núcleo vegetativo do pólen. Então você tem o núcleo, o primeiro núcleo espermático e o segundo núcleo espermático. Aqui, ó, esse núcleo vegetativo ele não tem função reprodutora. Ele participa, ele é estéril, participa apenas da formação, tá, aqui dessa estrutura que nós chamamos de microprótulo ou tubo polínico. O que vai acontecer? Olha só, ele vai crescendo o tubo polínico ou microprótulo, motivado por substâncias químicas liberadas pelo óvulo. Veja só, ele sai de um referencial e curva-se até chegar no óvulo. Ao chegar no óvulo, o que acontece? Quando ele chega no óvulo, você vai ter então, tá, a penetração. Então presta bem atenção. Então se ele cresce motivado por substâncias químicas, esse movimento aqui nós chamamos de quimiotropismo, tá? Então os gametas, o primeiro e o segundo núcleo espermático, eles são imóveis, só que o movimento deles ocorre apenas com o movimento do tubo polínico por quimiotropismo. Então presta atenção aqui, ó, ele começa a forçar essa região, tá, da micrópila, que é a parede que reveste o óvulo, e aqui agora vai acontecer o que nós chamamos de dupla fecundação. Isso aqui você tem que guardar, tá bom? Nunca você pode esquecer dessa dupla fecundação, que ela é fundamental para os vestibulares, para o Enem que vocês farão no final do ano, tá? Então, ó, primeiro núcleo espermático, aqui eu tenho já um óvulo invertido, um óvulo que a gente chama de óvulo anátropo, tá? Que a osfera está para baixo. Então, o primeiro núcleo espermático, ele vai fecundar aqui, ó, a osfera, tá vendo aí? Ao fecundar a osfera, ó, ele vai produzir, ele é N e a osfera é N, ele vai produzir um zigoto 2N, tá ok? E o segundo núcleo espermático, ele vai fecundar a célula binucleada que nós temos aqui no centro, que apresenta dois núcleos N. Então eu tenho núcleo N, que são os núcleos polares. Então aqui eu tenho N, dois núcleos, com mais N, tá, do segundo núcleo espermático. Eu vou ter aqui uma situação rara na biologia, que é a formação de um zigoto triploide, zigoto 3N, tá? Então, da fecundação do primeiro núcleo com a osfera formou um zigoto diploide, da fecundação do segundo núcleo com a célula binucleada com dois núcleos haploides, dois núcleos polares, formou-se então um zigoto triploide, tá ok? Então, ó, dois conceitos que você tem que levar para o túmulo, né? Óvulo, fecundado e desenvolvido, forma a semente. Ovário, fecundado e desenvolvido, forma o quê? O fruto. Não se esqueçam disso, tá? E aí você vai ter as estruturas pertinentes ao fruto. Você vai ter as estruturas pertinentes à semente, tá ok? Então, olha, antes da gente entrar, isso aqui já é objeto de uma próxima aula, antes da gente entrar nessa outra parte da aula, que é a parte de fruto, eu gostaria que você prestasse atenção aqui nessa recapitulaçãozinha que a gente vai fazer. Então, o que é a importância aí? Qual a importância do zigoto diploide e qual a importância do zigoto triploide? Tá? Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Ó, então, primeiro núcleo espermático fecundou a osfera, o zigoto 2N. Esse zigoto 2N, ele vai se desenvolver por mitose e vai formar um embrião da nova semente, tá? Então, o embrião sempre é diploide,
nova semente. Já, agora você tem uma diferença significativa, que eu gostaria que você guardasse para mim. Qual seria essa diferença significativa? Presta atenção no que eu vou dizer. Tá? O segundo núcleo espermático, ao fecundar a célula binucleada com os dois núcleos polares, ele vai formar então o zigoto 3N. Esse zigoto 3N, proveniente da fecundação, ele que vai formar o tecido de reserva, tá, da semente, que é o endosperma agora, secundário, o albúmen. Ele é um tecido triploide. Então uma coisa que você tem que memorizar, não pode esquecer para Enem e nem para vestibular, o que você tem que guardar? Na gimnosperma, eu tinha um zigoto haploide, aliás, eu tinha um zigoto diploide, que era o que formava o embrião, e tinha um tecido de reserva haploide, que era o endosperma primário. Tá? Ah, Zé, por que ele era haploide? Porque ele não foi fecundado. Ele era derivado diretamente do megaprótalo. Tá, ok? Nas angiospermas, nós temos um zigoto triploide. Porque, na verdade, o que aconteceu? Você teve uma fecundação dos núcleos polares, formando então esse zigoto triploide. Tá, ok? Então, guarde bem aí, ó. Gimnosperma, tecido de reserva N, haploide. Angiosperma, tecido de reserva 3N. Tá? E nós falamos aquela outra aula anterior, que no caso das monocotiledôneas, tá? Você tem o escutelo, que vai digerir esse tecido de reserva para disponibilizar ao embrião o material nutritivo necessário para a sua germinação. No caso das dicotiledôneas, tem algumas que têm esse tecido triploide, como a mamona, por exemplo, mas a maior parte, ou grande parte delas, não apresentam esse tecido triploide. Tá? Então não tem esse endosperma secundário, esse albúmen. Então a reserva ela fica destinada ao embrião, tá? Ou ao cotilédone, melhor dizendo. A reserva é armazenada no cotilédone, nos dois cotilédones, e é disponibilizada ao embrião no momento da germinação. Beleza, pessoal? Então, vimos as angiospermas, tá ok? Voltamos logo logo com uma próxima videoaula. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Bom fim de semana.